Muito bem. Hoje é sábado, mas tem vídeo do mesmo jeito, porque aqui é todo dia, ou quase todo dia, vocês sabem que tem dias que eu não consigo. Hoje, porém, consegui, suado do meu basquete matutino maravilhoso, perdi a final no último segundo. Tinha feito a sexta da vitória, os caras conseguiram o contra-ataque e me tiraram o título da pelada Bola Presa. Recomendo Bola Presa, tem aqui no YouTube também, e é um site. Mas muito bem, isso aí não interessa a quase ninguém, estou comentando com o canal, é meu, eu falo minhas besteiras também. Vamos começar a falar sério, eu sou o Felipe Noronha, esse é o Vim de Santos e o tema de hoje é uma coluna do PVC, Paulo Vinícius Coelho, comentarista, deve estar na Fox ainda, eu não assisto Fox porque eu não tenho na minha TV, essa TV que vocês estão vendo aqui atrás, porém é na sua coluna no UOL. E por que eu falo dele e dela? Porque a coluna se chama O Incômodo de Sampaoli que pode fazê-lo sair do Santos e não é a multa. O que vai mais ou menos de acordo com o que eu comentei no vídeo de ontem, no qual eu analisei a coletiva do Sampaoli pós-jogo com o Bahia. E assim, o PVC, um dos melhores jornalistas esportivos do país, não escreve com as palavras exatas, mas para quem entende interpretação, para quem consegue subentender algumas coisas, ler entre as linhas, você saca muito bem o que o PVC está falando. Tal motivo que pode fazer Sampaoli sair do Santos e não é a multa, tem nome duplo e sobrenome e se chama José Carlos Pérez. Vou ler trechos da coluna do PVC, que está no UOL, e comentar em cima algumas coisas sobre isso. PVC começa. A informação que vem do Conselho Gestor do Santos é de que a multa de 10 milhões de reais não foi retirada do contrato de Sampaoli. Ele tem de fato um incômodo com isso, sente que não tem de permanecer ou sair por causa de um aprisionamento gerado por uma cláusula financeira. É verdade, o Sampaoli é um cara que nunca escondeu isso, né? Claro que ele não quer ganhar mal, ele não vai aceitar ganhar menos aqui ou qualquer coisa do gênero. Mas é o que ele falou da cidade. Tem outras coisas mais importantes do que só o dinheiro. Para esse cara, é uma das coisas que me faz admirá-lo muito, gostar da cidade, pedir a torcida próxima, o que ele faz com as crianças, tanto as que vão ao CT como as que entram em campo, trata todas bem. Esse tipo de coisa importa para ele, não é só o dinheiro. Então assim, eu não estou opinando que eu sou a favor da multa, contra a multa, não é isso. Eu estou passando do lado do Sampaoli, que deixa claro que a questão da multa é uma das menos importantes. Como o PVC fala, não é por isso que o Sampaoli pode sair. Sampaoli continua. Paulo Tuori tem ajudado muito em sua relação com a diretoria, a relação do Sampaoli com a diretoria, e já houve até reunião amigável entre o técnico e o presidente Pérez. Há 2 meses os problemas eram mais graves, ou seja, a reunião aparentemente foi recente. Mas o ponto crucial é justamente ter passado 10 meses, o Sampaoli já está 10 meses aqui, ouvindo planos do presidente que se desfaziam no dia seguinte, porque o dirigente máximo do Santos não conseguia honrar o que tinha combinado ou simplesmente mudava de ideia. Eu dou uma gaguejada porque eu tô nervoso com o próximo parágrafo. Eu vou comentar depois do próximo parágrafo que é pior. Vamos lá. Não é uma exclusividade de Sampaoli duvidar da palavra de José Carlos Pérez. Muito mais gente revelou desde seu primeiro dia de mandato, isso lá em 2018, né? Ele entrou ano passado, que o combinado de noite não vale de manhã e vice-versa. Daí vem a desconfiança do Sampaoli. Sampaoli pediu jogadores, foi atendido em alguns casos, e também é cobrado. Pior é a sensação de que se o presidente prometer um time competitivo não será possível confiar. Ou seja, o Pérez gosta de falar. Assim, eu nunca falei com o Pérez, tá? Eu não votei no Pérez, não votei no principal rival dele, que é o Modesto, então assim, me tirem dessa questão política, eu já falei que eu não tenho lado político aqui. Não votei nele e nem no principal concorrente dele. Então não tenho nada a ver com isso. Mas o Pérez fala, gosta de falar, gosta da entrevista. Toda semana ele dá entrevista para rádios, toda semana tem uma entrevista para rádio, e ele gosta de prometer coisas e depois tenta corrigi-las. Quantas vezes, eu mesmo, o cara não é novo, não tô nem falando do ano passado, contratações, ele falou, tá muito perto. Lembra do Pablo Pérez, que era do Boca? Tá muito perto. Cadê? Não tem, nunca teve. Gosta de falar um pouco a mais. E fica falando essas coisas na mídia, e o Sampaoli ouve e fala, ok, então eu vou ter jogadores, eu vou ter dinheiro, eu vou ter investimento. E aí depois o Pérez muda o tom, e o Sampaoli fala, então eu vou ficar aqui, vocês vão não só perder jogadores, como pode ser o Veríssimo, o Gustavo Henrique muito provável, outros, e não vão me trazer reforços. Confiar na palavra do Pérez, é o que o PVC está dizendo, é o principal problema do Sampaoli no momento. E com todo respeito a todo mundo envolvido nesse caso e a você, torcedor. O Sampaoli está certo. Ou você confia na palavra do Pérez. Eu não. O que não quer dizer que eu não gosto do Pérez. Eu já falei aqui, entre os presidentes que eu vi do Santos, e eu nasci em 90, então eu raciocino ali mais ou menos desde 98 sobre essas coisas, quando era o Samir Abdul-Haq, né, antes, entra o MT depois, tirando o Laor, o Pérez pra mim tá em segundo, cara. De verdade, não temos tantas opções, o Marcelo Teixeira ficou 812 anos como presidente,
Mas tirando o Laor, que pra mim é o melhor que eu vi, o Pérez está em segundo. O que não quer dizer que ele não faça erro, cometa erros graves como esse. Promete, fala muito. E o Sampaoli, que é um cara sério, trabalhador, não gosta, né? Quando não é cumprida a promessa. O texto ainda continua. Além disso, o Sampaoli deseja ter um time que o ajude a brigar para ser campeão. O Santos tem feito o discurso de que os planos serão mais modestos em 2020 do que foram em 2019 por questões econômicas. Mesmo que seja assim, se Sampaoli entender que pode confiar no que o presidente diz, que poderá montar um time competitivo, ele tem chance de ficar. Ou seja, Pérez, dá um time competitivo pro homem. Eu não tô nem falando pra gente ter um Flamengo, nem pra ter um Palmeiras, pra ter um time que dê pra brigar com os caras. Que meio que a gente tem esse ano, porque o São Paulo tá fazendo milagre. Mas dá pra melhorar uma peça aqui, uma peça ali. Faz esse favor pro homem, faz o homem ficar aqui. Porque se ele sair, senhores que não gostam de palavrão, já peço desculpas. YouTube não precisa cortar, eu tô avisando a criançada que eu vou falar um palavrão agora. Se São Paulo sair, a gente está fodido. Não há solução no país. A gente vai ter a coragem de trazer um técnico gringo e bom, e de alto nível novamente, sendo que esses gringos vão olhar pro São Paulo e falar, por que ele saiu? Bagunça financeira, bagunça na diretoria. Por que eles viriam? É quase impossível. Teremos que apelar para esses caras de sempre, do Brasil, que aceitam qualquer coisa só para se manter ali numa Série A. Abel Braga, o próprio Jair, não falando que ele vai voltar, mas estão dando exemplos. É os caras que topam qualquer coisa só para ficar aqui em cima, por cima no Brasil. Mas não vão evoluir como o São Paulo fez, treinando os grandes times. Nem digo da Europa, aqui mesmo. Olha as campanhas que ele fez com a Universidade do Chile, que não chega nem perto do que fez com o São Paulo. Depois, há quantos anos a Universidade não aparece bem numa Libertadores, por exemplo? Então tem essas questões. Quem que vai? O São Paulo sai, que técnico bom vai olhar e falar, por que eu vou me meter nessa bagunça? Os caras não vão querer se meter nessa bagunça. E aí é dedo do Pérez. Não é meu, não é de você, é do Pérez. A não ser que o Pérez esteja me assistindo, então o dedo é seu, Pérez. O último parágrafo hoje a chance de São Paulo ficar é pequena, mas não é pela multa nem pela perspectiva de ter um time do mesmo nível desse ano. Ou seja, ele tem esperanças. É porque São Paulo, como muita gente na Vila Belmiro, não consegue acreditar no que o presidente disse. Quando eu bato nos clubes brasileiros aqui, eu não sei nem se eu falo isso mais aqui ou em conversas com o pessoal, mas confiar em dirigente no Brasil é difícil porque eles são retrógrados, ultrapassados. E o Pérez pode estragar o Santos. Rezo para que não. Ano que vem tem eleição. Se o Pérez quiser ser reeleito ou colocar alguém do seu lado político como novo presidente, ele precisa manter o São Paulo. Porque se o São Paulo sai na gestão Pérez e o Santos desaba ano que vem, desaba de qualidade, eu digo. Bagunça. O Pérez não é reeleito, nem quem ele indicar vai ser reeleito. E aí pode ser pior para o Santos, porque gente da laia de Modesto Roma pode voltar. Olha o horror que São Paulo sair pode causar e a culpa nem é dele. Para um sábado, muita polêmica. Beijão. Até amanhã que tem jogo para cima do Botafogo.